Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. Divulga este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que juntos possamos estar formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando a seu favor, a favor dos seus familiares, do seu lar, a favor da sua empresa, a favor do seu comércio, a favor do seu trabalho, porque pelo nome glorioso do Senhor Jesus, nós temos a bênção de Deus, para que possamos crer nesse Deus e receber a bênção para as nossas vidas. Participe também dos trabalhos de nossa igreja aqui em Poços de Caldas, a rua Nico Duarte 575, esquina com a rua Gama Cruz, todas as terças, quintas e sábado, às 19h30 e aos domingos, 18h30, noite da bênção para a família. Venha participar, venha receber a sua bênção. E às quintas-feiras é noite da libertação e cura divina, quando nós estaremos orando a favor das pessoas que estão em depressão, pessoas que estão com vontade de tirar a própria vida, de suicídio, pessoas que não sabem que rumo, que direção tomar, pessoas que estão doentes, enfermas, problemáticas, talvez até mesmo desenganadas pela medicina. Na quinta-feira, às 19h30, na noite da libertação e cura divina, faça a noite do seu milagre, faça a noite do seu encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, para você receber a bênção, a vitória que você tanto necessita. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 3, do versículo 12 ao 14, nos escreve o escritor aos Hebreus: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Esta carta aos Hebreus foi escrita para os crentes hebreus que haviam se convertido, os judeus que haviam se convertido a Cristo. Então agora o escritor aos Hebreus escreve esta carta exortando estes crentes em Jesus que deveriam permanecer na fé, deveriam estar atentos para a palavra de Deus, para que eles pudessem permanecer firmes no nome do Senhor Jesus, porque eles estavam enfrentando grandes batalhas e dúvidas religiosas.
A dúvida é uma arma que Satanás lança. Havia os gentios que o apóstolo Paulo levou a eles a Cristo. Então, pela revelação que o apóstolo Paulo recebeu do próprio Cristo, porque ele permaneceu 3 anos no deserto da Arábia, orando e se preparando para esse ministério, e o próprio apóstolo Paulo declara que Cristo lhe instruiu a respeito da palavra. E é por isso que o apóstolo Paulo era muito perseguido pelos judeus. Aonde ele estava, havia um grupo de judeus querendo matá-lo, porque ele que era um fariseu exemplar, ele que era um fariseu perseguidor dos cristãos, em dado momento ele se converte e agora passa a pregar a Cristo e declarando que a lei de Moisés e os rituais da lei, inclusive a circuncisão, não havia mais necessário de ser praticadas, nem por judeus e muito menos por gentios. Por isto, havia uma dúvida religiosa entre os judeus cristãos, se guardavam ou não a lei de Moisés, se eles estavam livres da lei e da prática da lei ou não. Então o escritor aos Hebreus está escrevendo esta carta para estes crentes hebreus, judeus, dizendo: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Esse Deus vivo, eles já conheciam no Velho Testamento. Esse Deus vivo era o Deus que fazia parte da lei de Moisés. Mas agora, este Deus vivo, como declara o evangelista João no seu Evangelho, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Estava acontecendo a apostasia. E esta apostasia era o afastamento. O termo grego é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. Então o escritor aos Hebreus está exortando estes crentes em Jesus que eles não deveriam se apartar do Deus vivo, porque deixando Cristo, eles estavam apartando do Deus vivo. E é por isso que em todo o tempo da igreja, desde o tempo apostólico, houve muitos daqueles que se afastaram das verdades do Evangelho e se envolveram com heresias. Por exemplo, no tempo apostólico, os gnósticos, que já existiam antes de Cristo, eles cresceram tanto quanto os cristãos, porque eles passaram a introduzir na sua religiosidade muitas coisas que o apóstolo Paulo ensinava aos gentios,
Eles passaram a introduzir a adoração a anjos. Até nos dias de hoje, se um anjo aparecer, as pessoas, os crentes, vão querer adorar o anjo. Porque o anjo é uma figura magnífica. O anjo, diz a palavra de Deus, estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, no início da igreja, que houve a interferência de muitos anjos, para que, em defesa dos servos de Deus, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, quando no capítulo 3, Pedro e João, ali na porta do Templo Formosa, cura um paralítico, um coxo de nascença. E aquele coxo é curado pelo nome de Jesus e entra no templo saltando e louvando a Deus pela sua libertação, pela sua cura. O que Pedro e João estavam fazendo ali no templo, 3 horas da tarde? Eles estavam indo para a adoração do templo. Porque os apóstolos de Jesus, os discípulos, eles estavam vinculados na lei de Moisés. Eles estavam ali ainda indo ao templo para fazer adoração às 3 horas da tarde. Era a hora da reunião do templo. E ali, em nome de Jesus, na entrada do templo, eles curaram aquele paralítico. E por causa disto, no capítulo 4, começa uma grande perseguição dos religiosos contra os apóstolos Pedro e João. E diz o versículo 13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Mas eles quiseram obrigar os apóstolos Pedro e João a não mais falar do nome de Jesus. Olha, vocês parem de falar nesse nome, porque vocês estão criando uma confusão. Toda Jerusalém não fala outra coisa que não seja o nome de Jesus. Eles foram ameaçados. Aí versículo 17 nos diz, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse do nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. E por isto foram lançados no calabouço. Foram presos. Mas eles fizeram uma oração. Aqui no versículo 29 do capítulo 4 de Atos, diz agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja bem, nos dias de hoje, nós temos uma miscelânea religiosa. Nós temos no dia de hoje exploradores da fé, em que
pelo nome de Deus, em nome de Jesus, estão levando as pessoas às heresias, estão fazendo negociata no Evangelho, leva as pessoas para receber um óleo, para receber uma flor, para receber um objeto qualquer. As pessoas pagam por aquele objeto para receber uma cura, para receber uma solução de um problema. Mas veja aqui o que nos diz, que no versículo 29, aliás, no versículo 30, pelo nome do teu santo Filho Jesus, é que as pessoas recebem sinais e prodígios. É pelo nome de Jesus que o Evangelho é anunciado. É pelo nome de Jesus que aquele que crê recebe cura, recebe libertação de obras de feitiçaria e de macumbaria. As pessoas não podem se curvar a esses falsos profetas, a esses mensageiros que negociam o Evangelho, negociam a palavra de Deus pelo nome de Jesus, em troca de dinheiro. Jesus declarou: de graça recebei e de graça dai. A obra de Deus, ela é mantida através dos dízimos e das ofertas daqueles que foram beneficiados, que já provaram a bênção de Deus nas suas vidas. Porque se eles foram alcançados, é porque alguém dizimou, alguém ofertou, para que eles pudessem receber a palavra de Deus. Fora isto, não tem negociata, não tem nenhum outro tipo. Há muitos que andam com vários saquetéis aí, de vários valores, para ofertar R$50, R$100, 200, 500, 1.000. Isto é uma negociata. Deus não é de negociata. Deus não faz distinção. Se a pessoa não tem nada, ela vai receber da mesma forma. Deus não é agiota. Deus é Deus de bênção para aquele que crê. É a fé. Jesus, sempre que curava alguém, ele declarava: vai, a tua fé te salvou. É a tua fé que faz a diferença. Portanto, o Evangelho é anunciado. E a Igreja do Evangelho Quadrangular Independente está com este compromisso de levar esta verdade do Evangelho para todo o Brasil. Para que estes que estão escravizados por esses mensageiros falsos, mentirosos, exploradores, possam, pela palavra e pelo Evangelho de Cristo, ter um encontro pessoal, real, com o Senhor Jesus. Então nós precisamos crer na palavra de Deus como ela é. O Evangelho de Cristo é verdade. No capítulo 5 do livro de Atos, nos diz, no versículo 19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo, porque ali no templo era onde se tratava dos assuntos religiosos. E dizei ao povo todas as palavras desta vida. Dizei ao povo que Jesus é o Senhor. Dizei ao povo que Jesus é o Salvador, que Jesus é o médico dos médicos. Dizei ao povo que Jesus tem a bênção para a vida deles. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, quando o inimigo se levanta, os opositores da obra se levantam, até os anjos de Deus estão a serviço. Neste caso, eles tiraram Pedro e João da prisão. Foram lá, embora tivesse soldados, muitos soldados guardando, protegendo, eles não puderam ficar presos. O anjo chegou e os tirou daquele lugar. E quando os sumos sacerdotes
encaminhou a sua guarda para ir buscar Pedro e João lá na prisão, eles depararam e voltaram com a seguinte notícia: os guardas estão no seu lugar e está tudo certo, o cárcere está fechado. Diz aqui o versículo 22 e 23, mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. É isso que o escritor aos Hebreus está exortando. Permaneçam na fé em Jesus, não se apartem do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Qual é esse princípio? É o dia que a pessoa teve o encontro com Cristo. Nos dias de hoje, muitos estão sendo levados pelas heresias, por esses falsos profetas. Estes já tiveram um encontro com Cristo, estes que já cumpriram a ordenança que Jesus deixou à sua igreja, de serem batizados em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Estes que já cumpriram esta ordenança, as heresias, muitas delas, estão exigindo que estas pessoas que venham a participar das suas doutrinas, da sua heresia, essas pessoas têm que se batizar novamente. Isto é um afastamento, isto é negar a sua fé em Jesus, isto é deixar o princípio da sua fé, daquele encontro com Cristo, é deixar esta confiança, porque são levados pelo engano, pela mentira, para um novo batismo. Quando isso ocorre, a pessoa está negando Jesus na sua vida. Isto ocorre com muitos que participam dessas viagens a Israel. Dentro dos roteiros, que tem que ter um roteiro atrativo para que as pessoas queiram ir a Israel, e dentro desses roteiros tem lá o batismo no Jordão. Ah, Jesus foi batizado no Jordão, então vocês também devem batizar no Jordão. Aqueles crentes que estão indo rebatizar no Jordão estão negando a sua fé em Jesus. Eles vão crente para Israel e voltam descrentes, porque negaram Jesus lá no Rio Jordão. Não tem lugar para ser batizado. Em qualquer lugar, o batismo por imersão é o que nos relata todo o Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, é o batismo por imersão. Esse batismo em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um único batismo. Quem participa e se submete a um segundo batismo está negando a sua fé em Jesus, está apostatando da fé em Jesus. Apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo, ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo de Deus. Não é simples negação das doutrinas do Novo Testamento pelos inconversos
dentro da igreja visível. A apostasia pode envolver dois aspectos distintos, embora relacionados entre si. A apostasia teológica, a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos ou de alguns deles. A apostasia moral, aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. É isto que o escritor aos Hebreus está exortando os crentes para que eles permaneçam firmes na fé que receberam no princípio, ou seja, no dia da sua conversão a Cristo. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa e quero orar com você e por você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, visita, Senhor, nesta hora, esta vida, Senhor, que me assiste e que está crendo na Tua palavra. Visita, Senhor, aqueles que já se afastaram dos Teus caminhos, mas neste momento estão sentindo a necessidade de retornar para a Tua casa, para a Tua palavra. Toca nesta hora todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, todo espírito de incredulidade, toda amarração por sobre essa vida. Eu estou repreendendo e desfazendo em o nome do Senhor Jesus, para que haja bênção da cura, haja bênção da libertação, haja bênção da paz, da vitória por sobre esta vida, por sobre esta casa, por sobre este lar e por sobre esta família, no nome do Senhor Jesus. Pode estar conosco no próximo programa Cristo Esperança Nossa.